Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o futebol inglês. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 35ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês. Antes de começar pelo nosso gol, eu já quero fazer uma menção honrosa ao goleirão Matt Sells do Nottingham Forest, que defendeu o pênalti cobrado pelo Cole Palmer nessa rodada. Agora vamos falar de quem realmente foi escolhido, o Robin Roofs do Sunderland. O Sunderland empatou em 1-1 lá no Molineux Stadium contra os Wolves. Com 1 a menos, o Roofs foi importantíssimo para segurar esse empate. Ao todo, ele teve 6 defesas no jogo. E na nossa zaga, temos a pessoa que foi responsável por fazer o gol do Sunderland. Estamos falando do Nordi Mukiele, camisa 20 dos Black Cats. Depois do escanteio cobrado pelo Xhaka, lá estava ele para subir e colocar 1 a 0 no placar para o Sunderland. Mas como eu disse, o Balar foi o jogador expulso pelo lado do Sunderland. E aí os Wolves cresceram. Centralizado na nossa zaga, temos o Santiago Bueno dos Wolves. Numa jogada de Bueno para Bueno, o Hugo Bueno cruzou na cabeça do Santi Bueno, que deixou tudo igual em 1 a 1 no Molineux Stadium. E pelo lado esquerdo, temos o argentino Marcos Senesi do Bournemouth. O Bournemouth que venceu o Crystal Palace por 3 a 0. E editor, coloca aí, porque sim, teve gol do Ryan. Mas vamos voltar a falar do Marcos Senesi, que teve 8 duelos ganhos nesse jogo, 4 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 8 cortes e mais 2 interceptações. Já no nosso meio campo, eu já deixo claro que a nossa formação para essa rodada é uma formação maluca, mas é o que teve para essa 35ª rodada. Começando o nosso meio campo com o Bruno Fernandes, camisa 8 do Manchester United. Mais uma partida do Manchester United e mais uma belíssima atuação do português Bruno Fernandes. Ao todo, ele teve 6 passes decisivos e 2 grandes chances criadas. E foi assim que saiu o segundo gol do United contra o Liverpool. Detalhe que foi o Matheus Cunha quem abriu o placar nesse que é o maior clássico da Inglaterra. Mas voltando, o Bruno Fernandes dá esse passe maravilhoso pro Chesco. O gol não sai, a bola gira e chega no Bruno Fernandes de novo na área para dar a cabeçada pro centro. A bola sobrou pro Chesco aí sim colocar 2 a 0 no placar. Mas a gente não pode subestimar, porque do outro lado tava o Liverpool e tem um jogador que foi decisivo para os Reds. Estamos falando do Dominic Szoboszlai, camisa 8 do Liverpool. Com 2 a 0 no placar, foi ele que fez esse belíssimo gol de esquerda para diminuir para os Reds. E depois do vacilo do Lamens, foi ele quem serviu o Cody Gakpo, que empatou o jogo em 2 a 2. E aqui já vai mais uma menção honrosa dessa rodada. O Kobbie Mainoo do Manchester United. Depois da bola sobrar na entrada da área, foi ele quem fez esse belo gol que deu a vitória para o Manchester United contra o Liverpool. Ele que não tinha muitas chances com o último treinador, tá aí decidindo o maior clássico da Inglaterra. Fechando o nosso meio campo, temos o Mikkel Damsgaard do Brentford. O Brentford venceu o West Ham por 3 a 0. Primeiro, o Damsgaard quase fez esse golaço driblando o goleiro que saiu completamente errado. Óbvio que nesse meio tempo teve gol do Igor Thiago de pênalti, mais um dele, e o Damsgaard no finalzinho recebeu do Lewis Potter, girou e fez esse belíssimo gol para dar números finais na partida, 3 a 0. Para além disso, ele teve 3 passes decisivos no jogo e uma grande chance criada. Agora vamos falar dos nossos atacantes, começando com o Taiwo Awoniyi do Nottingham Forest. O Forest foi visitar o Chelsea lá em Stamford Bridge e mais uma vez o Chelsea perdeu. 3 a 1 para o Forest. O Awoniyi fez o primeiro gol do Forest de cabeça, 1 a 0. Depois ele sofreu o pênalti dentro da área que gerou no gol do Igor Jesus, 2 a 0. E para fechar a conta do Forest, depois desse belo passe, o Gibbs White cruzou para o nosso camisa 9 deixar 3 a 0 em plena casa dos Blues, que no final do jogo ainda fez esse golaço com o João Pedro de bicicleta, mas não adiantou de muito. 3 a 1. O Arsenal venceu e venceu muito bem vencido o Fulham por 3 a 0 nessa rodada. E pro 11 vamos ter a dupla do Arsenal. O Saka, camisa 7, e o camisa 14, Victor Gyökeres. O Saka fez uma belíssima jogada na ponta direita, deixou o Jimenez caído no chão e cruzou para o Gyökeres abrir o placar. Depois, foi a vez do Gyökeres receber na ponta e dar um belo passe para o Saka fazer um belíssimo gol, 2 a 0 para o Arsenal.
E para fechar, depois numa ótima jogada do Trossard, ele cruzou pro sueco Viktor Gyökeres de cabeça colocar 3-0 no placar contra o Fulham. O Arsenal fez o dever de casa, já o City foi visitar o Everton e esse jogo foi um dos melhores jogos, pelo menos no quesito entretenimento, dessa Premier League. Na nossa ponta esquerda, o nosso escolhido é o Jeremy Doku do Manchester City. Foi ele quem abriu o placar para o City depois desse golaço de perna esquerda. Mas aí, amigos, o Everton resolveu resenhar. E já fica a menção honrosa pro Tierno Barry, que depois de empatar o jogo depois desse vacilo do Mark Guehi e ver o O'Brien virar pro Everton, ainda fez esse belo gol para colocar 3-1 no placar contra o City, de virada. Mas aí não tem jeito, amigos, o City é o Manchester City. Olha esse golaço do Haaland de cavadinha. E aos 97 minutos, com Donnarumma já dentro da área, o Doku recebe na entrada da área e faz esse golaço de perna direita para deixar tudo igual em 3-3. Um golaço de perna esquerda e um golaço de perna direita. Para deixar o jogo empatado em 3-3 na corrida para o título, o Doku é o MVP dessa 35ª rodada. Com a vitória, o Arsenal agora chega a 76 pontos. E com o tropeço, o Manchester City fica no 71. Mas sempre bom lembrar que o City tem um jogo a menos para fazer. E como é ano de Copa e o pachequismo não pode ser deixado de lado, nas menções honrosas temos um brasileiro. Estamos falando do Bruno Guimarães do Newcastle. O Newcastle que venceu o Brighton por 3-1. E para abrir o placar, o Bruno Fernandes deu esse baita lançamento pro Murphy. Ele sofre a falta, tira o Verbruggen da jogada e cruza pro Osula abrir o placar. 1-0 pro Newcastle. E depois, no escanteio, foi ele quem cruzou na cabeça do Dan Burn, que aumentou o placar em 2-0 pro Newcastle. Esses foram os 11 da 35ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa aqui o seu like e deixa aqui o seu comentário também com quem você tá fechado. É time Arsenal? É time City? Para quem você tá torcendo nesse final de temporada? É importante falar que o Tottenham está fora da zona de rebaixamento, mas acabou não entrando aqui no 11 da rodada. A Premier League volta no dia 9, então você aproveita para conferir aí os jogos da 36ª rodada, que promete muito. Com o final da rodada, o 11 também tá de volta. Tamo junto e até logo!